Plantão TVC News. Oferecimento de Salto Center 2528-5421. Droga Vita 2527-2585. Pizza Parma 2528-1562. Só Tintas 2523-6599. Toyo Serra 2525-8101. E Paper Mill 2523-7204. Amigos e amigas da TVC, todos vocês têm acompanhado de que forma a nossa sociedade tem reagido a esta tragédia. Infelizmente, todos os friburguenses têm uma história para contar de algum amigo, de algum parente, de alguma pessoa que tenha sido afetada por essas chuvas torrenciais que assolam o nosso município. Várias são as entidades que se juntaram: Poder Público Municipal, Poder Público Estadual, Poder Público Federal. Várias são as pessoas que se apresentam como voluntários, várias entidades, organizações não governamentais, todos imbuídos no sentido de aproximar Nova Friburgo da sua normalidade. Infelizmente, devido a centenas e centenas de mortos, não há possibilidade de nos aproximarmos da normalidade que tínhamos. Mas com certeza não podemos voltar atrás e escrever ou mudar lá atrás o que foi feito. Mas daqui para frente podemos escrever uma nova história. E para escrever essa nova história é importante que a justiça, que é a grande guardiã dos direitos e dos deveres do cidadão, esteja pronta para poder agir de maneira justa. E quando se fala em justiça, quando se fala em ação, quando se fala em homem de credibilidade, em juiz, Paulo Wagner é um exemplo para Nova Friburgo, para o Estado, quiçá para o país. Isto porque é um homem dotado de bom senso, é um homem que tem a justiça como bem comum, não é tendencioso, pelo contrário, está sempre nas ruas, vivenciando ao lado do povo os seus anseios, as suas esperanças, para poder, ao decidir sobre a vida de alguém, decidir da maneira mais correta, baseada no senso comum e no senso de justiça. Tendo essas preliminares, tive a oportunidade neste momento de ser recebido pelo Dr. Paulo Wagner, no qual solicitamos e pedimos para que ele fizesse um balanço sobre a atuação da Justiça neste momento de dificuldade da cidade de Nova Friburgo. Nada melhor do que ele falar. Por quê? Porque realmente, conforme eu disse, é um homem dotado do senso de justiça. E vocês verão, a partir deste momento, as ações que estão sendo tomadas pela Justiça em nossa cidade, que, já disse, não vai poder chegar à normalidade, mas se aproximar, e a Justiça é o grande cajado que temos para poder melhorar a qualidade de vida do cidadão. Doutor Paulo Wagner, é um prazer em tê-lo na tela da TVC, por um lado, e a tristeza por ser um momento onde o povo sofre, onde na pele, infelizmente, esse tsunami que caiu dos céus em nossa cidade trouxe destruição, trouxe mortes. Mas eu gostaria que o senhor, que é um homem que a cada canto que a gente vai, a cada momento se faz presente com a justiça para poder ajudar o povo. Quais são as ações neste momento, doutor, que estão sendo tomadas para a justiça, para que a gente possa levar o nosso município para frente? Nós estamos, Marquinhos, aí com várias frentes abertas, entendeu? Estamos trabalhando incansavelmente, temos o apoio do Ministério Público, temos o apoio da Defensoria Pública, e com isso nós estamos conseguindo sepultar o maior número possível de corpos. Com autorização do nosso presidente, nós temos aí agora o ônibus da Justiça estacionado em frente ao IENF, com a finalidade de manter um plantão permanente ali, já que o presidente suspendeu o nosso expediente e os nossos prazos por 7 dias, sendo prorrogável se for necessário.
Mas naquele ônibus ali que está parado em frente ao IEF, nós temos ali todas as condições e de tomar qualquer providência que for necessária para que a justiça seja feita, para que as liminares sejam deferidas. Enfim, nós temos ali um fórum volante e estamos em condições de resolver todos os problemas, como estamos resolvendo esses dias. Hoje mesmo, deferir liminarmente uma emissão de posse para a pedida do município de uma área onde vão ser construídas 3.500 residências populares. Eu deferi essa emissão liminar hoje e a prefeitura vai ali, pelo menos é o que estão me dizendo, foi prometido, é o que está na demanda, construir 3.000 casas para os desabrigados, 3.500 casas para os desabrigados. E toda e qualquer medida judicial que for necessária, nós estamos ali prontos para resolver imediatamente, sem prorrogações e sem delongas. Para ficar claro esse tipo de avanço, quando uma pessoa falece, quais são os trâmites que têm que serem feitos e que através desta ação se consegue agilizar para que a própria saúde pública do nosso município seja preservada? Ali, numa catástrofe dessa, há necessidade de sepultamento imediato. Esse sepultamento imediato, ele esbarra num óbice que é o reconhecimento dos corpos. Nós estamos fazendo ali, com os legistas que estão trabalhando também incansavelmente dia e noite, esse reconhecimento. E aqueles corpos em que há dúvida quanto ao reconhecimento e para que não haja uma demora no sepultamento, nós estamos tomando todas as precauções, como separar material para DNA, fotografar, fazer confronto datiloscópico para que não haja sepultamento equivocado. Também há os pedidos de cremação dos corpos. Nesse pedido de cremação dos corpos, nós só deferimos quando temos certeza absoluta de que os corpos cremados são realmente daquelas pessoas que estão sendo ali identificadas. E mesmo assim ainda extraímos material genético para futuro exame de DNA. Além da cremação, aonde estão sendo sepultados esses corpos? Bom, a maior parte dos corpos está sendo sepultada na Trilha do Céu. Alguns estão sendo removidos para a cidade do Rio de Janeiro a pedido das próprias famílias. Estamos emitindo autorizações para o transporte e o sepultamento no município do Rio de Janeiro. Outros estão sendo também cremados, como ele disse, mediante uma autorização, desde que haja certeza de que aquele corpo é realmente o que foi reconhecido. Como é feita essa identificação, além dessa questão de separar o DNA? Chegou a pessoa, o parente disse que reconheceu, ele vai lá dentro na presença do legista confirmar o reconhecimento. Se há algum sinal característico da pessoa, tal como assim, obturação, qualquer coisa desse tipo, tatuagem, o dentista legista faz o exame da arcada dentária, confirmando que é aquele corpo, tira essas impressões digitais, manda-se imediatamente para o confronto datiloscópico e, sendo confirmado, se autoriza a cremação. Existem casas que desapareceram, existem ruas que desapareceram, lojas, prédios e assim sucessivamente. Essas pessoas que têm a propriedade deste terreno, eles podem, uma vez havendo a limpeza, reconstruírem ali, mas por outro lado a própria natureza mandou o recado que a natureza, não quer que se construa neste local. Como é essa questão, como faz para administrar isso? A pessoa pode ter posse de novo? Não pode? Só para a gente entender. Olha, Marquinhos, se há uma propriedade que foi devastada e essa propriedade for considerada área de risco, é aconselhável que não volte a construir no local, porque, consequentemente, outra tragédia desse tipo poderá ocorrer não daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A natureza já mandou o recado. Exatamente. Então, há necessidade de se respeitar as áreas de risco, há necessidade de se evitar essas construções desordenadas em locais inapropriados. Isso é necessário evitar. Há necessidade do poder público fiscalizar isso com mais rigor e não ficar deferindo e sendo leniente com essas construções. Na cidade de Nova Friburgo a gente vê o apoiamento do Exército, da Marinha,
da Aeronáutica, da Justiça, do Poder Estadual, do Poder Federal. A própria presidenta esteve presente com o governador e com vários ministros. Por um lado, a tristeza de tudo que a gente está vendo, mas por outro, essa união, esse espírito de corpo, esta solidariedade. O senhor, que é um homem da justiça, como o senhor analisa essa união? Numa catástrofe dessa, uma comoção, porque é uma comoção nacional que ocorreu em Nova Friburgo, não é uma comoção somente do município, é uma comoção do Estado, é uma comoção nacional. Hoje se considera essa catástrofe de Nova Friburgo a maior catástrofe urbana que ocorreu no Brasil. Então há uma necessidade de todos os poderes se unirem, há uma necessidade de uma ajuda mútua para que nós solucionemos esses problemas dessas pessoas. Não daquelas que se diga assim, esses aqui não necessitam porque eles podem reconstruir a vida, mas principalmente daqueles que não têm condições de pelo menos ir para casa e pagar uma passagem de ônibus, pelo menos comprar o seu próprio alimento. Então há necessidade dessa união, há necessidade ajuda mútua, há necessidade dessa colaboração de todos os poderes e até mesmo das ONGs, das sociedades civis, tudo se unir para que nós ajudemos esse povo. Nós temos que sair dessa crise, é necessário que saímos dessa crise. Eu vi em alguns lugares que eu fui, determinadas famílias, até aqui no centro, ali em frente ao Colégio Modelo, um prédio que tem uma pedra que está na iminência de cair. E um casal de senhores se recusa a sair do apartamento, falou que se tiver que morrer, vai morrer no apartamento. Vi algumas famílias em área de risco se recusando a sair da casa, que se tiver que morrer, morre na casa, pai, mãe, filho e assim sucessivamente. Quando o poder público, quando as pessoas esbarram com esse tipo de sentimento, acredito eu que a pessoa acredite que não vai acontecer com ela. A justiça pode atuar? Como é essa questão? Olha, hoje eu recebi um telefonema de uma repórter numa determinada rede de TV, me dizendo que recebeu uma informação de que o Tribunal de Justiça havia determinado que todas as famílias que estão nos imóveis em área de risco se retirassem de suas residências. Eu disse para ela que isso não é verdade. Primeiro, que o Tribunal de Justiça não pode determinar isso de ofício. Há necessidade de uma provocação. E essa provocação só pode ocorrer na comarca de Nova Friburgo. Nenhum juiz de Nova Friburgo autorizou que expediu qualquer determinação no sentido de que essas pessoas desocupassem suas casas. As residências que se encontram em área de risco, aquelas que já estão semi-destruídas, as famílias evidentemente já nelas mais não se encontram. Aquelas residências que, embora se estejam em área de risco, ainda não sofreram nenhum dano, mas que há possibilidade de sofrer, se essas pessoas não quiserem sair de casa, haverá uma provocação da Defensoria Pública para que nós tiremos essas pessoas de lá judicialmente. Quando há essa união, Defensoria, Promotoria e Justiça, o juiz, aí fica muito mais fácil, conforme você falou, se eu tenho um fórum itinerante hoje. Isso. Que tipo de demanda que o povo pode buscar? Bom, ali pode-se buscar qualquer tipo de demanda, né? Tais como? Tais como as retiradas compulsórias, desde que seja provocado, né? Porque eu não posso de ofício determinar isso. Né? Isso que a gente está conversando, a retirada. Exatamente, eu não posso determinar isso de ofício, tem que haver uma provocação. Havendo um mandado para que as pessoas desocupem as casas, elas terão que cumprir esses mandados. Porque, se não cumprirem, haverá uma possibilidade de crime de desobediência. E até elas, em sã consciência, devem pensar que não é a justiça que está agredindo ninguém, não é a justiça que está obrigando quem quer que seja se retirar de sua casa. Nós estamos obrigando as pessoas que estão naquelas áreas eminentemente perigosas, aquelas pessoas que podem vir a sofrer um desabamento a qualquer momento, como ocorreu ali no Village 2 dias atrás, que já se achava que a situação estava sob controle e de repente desabou novamente, né? Se aquelas pessoas tivessem atendido aos apelos de se retirar de suas residências, talvez muitas delas nem tivessem morrido. E qual mais demanda que pode haver que o senhor enxerga? Bom, ali naquele plantão do judiciário, naquele ônibus itinerante, naquela justiça itinerante, nós estamos ali principalmente defendendo as medidas urgentes, né? Aquilo que seja urgentíssimo, aquilo que não possa aguardar
pelo menos a amenização dessa crise. A questão do estado de calamidade, que tipo de atitudes há com relação à justiça quando se decreta estado de calamidade? Bom, quando se decreta esse estado de calamidade pública, o município passa a viver uma situação excepcional. E nessa situação excepcional, tudo se fará e tudo é feito para que se solucione todos os problemas urgentes. Né? A licitação não é necessária, pode se contratar? Pode se contratar, entendeu? Porque são todas medidas emergenciais. Para finalizar, doutor, eu gostaria que o senhor se utilizasse da tela da TVC. O senhor que é uma pessoa que tem uma energia tão boa, uma pessoa tão altruísta, tão positiva, e pudesse, através das suas palavras, dirigir-se ao nosso povo, à nossa gente, levando ânimo, levando esperança e levando principalmente solidariedade e o senso de justiça, que é a característica que mais marca a sua atitude, as suas atividades frente ao tribunal, frente à representação aqui na cidade de Nova Friburgo. A primeira coisa que eu tenho a dizer ao povo é que tenha confiança, fé em Deus, que nós vamos sair dessa crise. Nós vamos recuperar nossa cidade, nós vamos recuperar, colocar nossa cidade em dia, nossa cidade vai voltar a funcionar. A segunda coisa, peço ao povo que não vá para a rua desnecessariamente, não vá para a rua para ver essa tragédia, porque tem gente vindo do Rio de Janeiro para ver essa tragédia. Os curiosos. Então essas pessoas fiquem em casa porque está tumultuando o trânsito. Nós, com as viaturas de deslocamento rápido, não temos condições de deslocar porque o trânsito fica tumultuado, fica tudo congestionado. Terceiro, pedir aos funcionários da Justiça, não só os da Justiça, mas também os funcionários de todas as demais as empresas privadas, que voltem aos seus locais de trabalho, entendeu? Que deem satisfação a seus chefes, aos seus patrões, se estão vivos, se estão bem, para que nós podemos ter um controle dos funcionários que nós ainda temos, de quem nós podemos contar, de quem nós podemos dispor. Infelizmente, há pessoas que sumirão do nosso convívio que a gente nunca mais vai saber o que aconteceu. Infelizmente. Mas assim, se tem algum parente que chegue até nós e diga, olha, o fulano desapareceu, não sei onde está, para que nós tomemos alguma providência, mandemos as equipes de busca nos locais onde essas pessoas moravam, para que façam um levantamento, saber se estão soterradas, se estão ilhadas, enfim, de alguma forma que essa pessoa possa chegar até nós. Se não conseguir achar, como fica essa pessoa? Em nível de documentação, em nível disso tudo? Bom, se essa pessoa não aparecer, nós vamos ter que... Se não tiver parente nenhum, vai ficar como desaparecido. E se tiver parentes que venham reclamar, nós vamos ter que fazer medidas judiciais de declaração de ausência. Muito obrigado pela entrevista que o senhor concede. Parabéns pela maneira de o senhor atuar em nossa sociedade. TVC, a TV que está em todo lugar. Amigos e amigas da TVC, continuando a buscar incansavelmente informações que possam ajudar a nossa população neste momento, vamos falar com aquele sentimento mais profundo que o ser humano tem, o carinho maior que o ser humano tem, que são com as crianças. Isto porque toda vez que eu pergunto a alguma pessoa qual a cena que mais te chamou a atenção, uma coisa é em comum, a criança. Todos contam uma história, ou que a criança saiu viva, ou que infelizmente pegou o corpo de uma criança que infelizmente faleceu, ou uma criança que desapareceu. Sempre esta palavra, criança, está presente. E nada melhor do que a maior autoridade na cidade de Nova Friburgo, hoje, sobre criança, a desembargadora doutora Conceição, ela que está no Rio de Janeiro, defendendo no tribunal os direitos das nossas crianças, que reside em Nova Friburgo por opção, porque gosta da nossa cidade e que com certeza neste momento nos ajudará em muito, com o seu conhecimento, principalmente com toda a sua experiência no trato daquele ser que a gente mais gosta, que são os nossos filhos, que são as crianças. Desembargador, é um prazer em tê-la na tela da TVC
por um lado, e na tristeza do outro, e a gente ver tantas famílias sofrendo em nossa cidade. Marquinhos, eu tenho mais uma vez o prazer de receber você em nossa casa, minha e do Paulo, por muitas razões. Primeiramente, o ser humano especial que você é. Obrigado. A gente nota no carinho que você tem com as pessoas e amor, recebe em troca amor, o amor que a população tem por você, principalmente a população mais pobre, carente, que você defende como jornalista, como homem de imprensa, como vereador, como cidadão e como ser humano. Obrigado. Eu, no momento, embora seja desembargadora em Câmara Civil, eu tenho uma outra função dentro do tribunal, que é a coordenadoria da Infância e Juventude. Eu coordeno a Infância e Juventude de todo o Estado do Rio de Janeiro, por convite e depois nomeação do presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador Luiz Weiter. E uma coisa que eu gostaria que a população soubesse é que nós temos nos abrigos diversas crianças órfãs nesse momento, que perderam toda a família, perderam pai, perderam mãe, e aparece uma madrinha, aparece uma tia, família principalmente, e gente que está vindo do Rio à cata de seus órfãos, que seus parentes que morreram e deixaram os seus infantes órfãos. Então, o Dr. Marcos Vinícius, que é o juiz da Infância e Juventude de Friburgo, que é um rapaz que está trabalhando incansavelmente, aliás, eu vou encaminhar ao presidente do tribunal um pedido que faça uma moção de elogio na folha funcional dos juízes que aqui estão trabalhando. Sem dúvida. Estão incansáveis, virando noite, com a mesma roupa, sem sequer ir em casa. O Dr. Marcos Vinícius está indo a todos os abrigos, visitando todos os abrigos. Então as pessoas, uma das situações em que a justiça volante, itinerante desse momento, a mesa triangular da justiça, que é composta pelo magistrado, pelo promotor e pelo defensor, uma das medidas que está sendo também tomada de forma emergencial é guarda provisória para um parente que apareça para retirar essa criança do abrigo, que está ali sendo cuidada por pessoas bondosas, pessoas capacitadas, mas que está num ambiente totalmente estranho, porque não tem um conhecido, um referencial familiar ali naquele local de abrigamento. Então estão vindo pessoas do Rio, já tenho conhecimento disso, avós, padrinhos, que estão vindo buscar suas crianças. Guardas provisórias estão sendo deferidas de forma emergencial. Lógico que não se vai entregar a criança de forma aleatória e irresponsável, mas está podendo tomar essas providências de guarda provisória. E o que eu gostaria de... A provisória pode ser permanente ou pode deixar de existir? Vai se transformar numa guarda definitiva, quando depois de feitos os estudos interdisciplinares e tudo mais... Se tiver problema, aí perde a guarda. Aí perde a guarda, quer dizer, vai haver... Mas é difícil ter problema. É difícil, porque um familiar que se disponha a acolher o infante que ficou sem pai e sem mãe, realmente está ali num ato de amor, num ato de recuperar o seu sangue, porque o sangue fala muito alto. Eu sei que nós, seres humanos, devemos amar a todos de forma indistinta. Uma coisa que tem me comovido muito também é ver os animais abandonados pela rua. Finalmente, o governo estadual também já tomou providências nesse sentido. Já temos aqui a unidade que está recebendo os cães de tratamento abandonados que perderam seus donos. Graças ao Dr. Paulo Wagner, que viabilizou o espaço do fórum para que pudesse justamente colocar o ele é o titular da terceira vara civil, ele é um homem extremamente simples. Meu marido é um homem que não tem vaidades, entendeu? E ele é o diretor do fórum, ele é o diretor do NUR, que é a Corregedoria Geral de Justiça aqui, ainda é o titular da terceira vara civil. Então nós estamos também cuidando dos animais, né? E teve uma atitude difícil, porque ele substituiu Dr. Ronaldo Pedrosa, que veio fazendo um belo trabalho, e ele deu continuidade e conseguiu até avançar mais esse trabalho. Então, com certeza, é o homem certo no lugar certo. Eu costumo dizer que ele tem uma trajetória de vida em que grandes problemas sempre arrebentam na mão dele. Eu acho que nós que estamos hoje vivos em Friburgo temos um papel a cumprir, existe um plano divino, que cada um de nós tem um papel a cumprir nessa sociedade. Somos sobreviventes, e nós somos sobreviventes à toa.
Nós somos sobreviventes por algum motivo. Cada um tem o seu papel a fazer dentro desta cidade. O friburguense, como brasileiro, é um forte. O ser humano é um forte. Ele é capaz de se adaptar a todas as situações. Nós vamos sobreviver. Haverão problemas? Sim. Até o problema da economia que vai sofrer, mas nós vamos superar. Porque nós temos uma chispa divina que eu acredito por acreditar em Deus. Eu sei que em todos nós existe uma chispa divina, a presença de Deus em nós, e essa presença nos fará recuperar essa cidade maravilhosa. O Paulo é curitibano, eu sou carioca, mas nós escolhemos essa cidade para viver, nós amamos essa cidade, então eu faço aqui o mesmo apelo que vários políticos, várias pessoas que você entrevistou, você mesmo vem fazendo. Vamos voltar à normalidade, vamos caminhar a pé, vamos voltar para as nossas lojas, para os nossos trabalhos, vamos voltar, as enfermeiras, nos hospitais, nos serviços essenciais, os serventuários que se encontram em casa, voltem para os seus trabalhos, para que nós possamos, inclusive, ajudar aqueles que estão precisando, e se precisarmos até pedirmos reforços ao Rio de Janeiro para que venham os serventuários daqui, se houver uma grande defasagem de serventuários que infelizmente estejam vitimados, que nós ainda não sabemos, mas vamos ter fé, vamos reconstruir essa cidade. Aliás, ela tem um nome muito emblemático que é Nova Friburgo. Vamos fazer Nova Friburgo novamente. Vamos fazer nova todas as coisas, que cada dia seja um dia único, porque cada dia é único em nossa vida. Não devemos viver cada dia, como muitas pessoas dizem, como o último dia. Devemos viver como um dia único, especial, fazendo nova todas as coisas que nós pudermos fazer. Não vamos nos apegar a bens materiais, vamos doar, vamos comprar alimentos, mesmo que a gente não faça doação. Eu, por exemplo, não fiz doação ainda para a Ciesp, eu fiz doação para famílias. Eu tenho saído aos mercados para comprar e entregar àquela família, que é a família mais próxima de mim, que o próximo é o mais próximo. Às vezes você sabe de uma empregada que está passando fome, de uma outra pessoa da nossa relação de conhecimento que está passando fome. São para esses que nós estamos doando, o mais próximo, que não está no abrigo, está em casas que estão com 30, 50 pessoas, como o meu próprio motorista. O meu motorista do tribunal estava abrigando há poucos dias 30 pessoas na sua casa. Ele é uma pessoa extraordinária, um ser especial. O nome dele é Marcelo. Estive com ele hoje, mando um abraço em Cristo para o Marcelo, para a família dele, que abrigou tantas pessoas na sua casa, vizinhos. Então, o mais próximo é o mais próximo mesmo, aquele que está junto de você, que está necessitando. Estou esperando justamente aparecerem outras pessoas para fazer doação que estejam próximas de mim. E mais uma vez eu quero deixar aqui uma palavra que é muito mais do que esperança. É uma palavra de fé, porque a fé torna real todas as coisas positivas em que a gente pede a Deus. Falar em coisa positiva, falar em fé, a gente fala em criança do jeito que a gente falou no início, e eu vejo que seus olhos chegam a brilhar quando se fala essa palavra criança. Aquele casal que nesse momento está nos assistindo, que queira ter uma criança em seu lar, como deve agir neste momento? Pois é, nesse momento as adoções, a adoção não é uma medida emergencial, né? A adoção é um processo trabalhoso, um processo que envolve a equipe interdisciplinar, que são psicólogos, assistentes sociais, etc. A medida emergencial que eu estou noticiando à população de Friburgo são os familiares, porque assim já existe um vínculo biológico, né? Um vínculo biológico que, inclusive, a nova lei de adoção deu grande ênfase. Então, esse familiar, ele terá facilidade de ter a guarda provisória. Agora, um casal que deseja uma criança e tal, isso já é um processo de adoção que não é para a medida emergencial de agora. Não pode um casal ir no abrigo, não saber de uma criança e levar para casa? Não pode. Isso é um processo de adoção que já é diferente. Agora, o familiar daquela criança, ele terá toda a facilidade em ter a guarda provisória do seu pequenino, do seu baixinho, que ficou sem pai e sem mãe. Então, por exemplo, nesse momento a gente vê várias crianças que infelizmente perderam também seus pais. Aonde estão sendo encaminhadas, a senhora tem essa Para os abrigos. Estão sendo encaminhadas para os abrigos.
quem toma conta são as pessoas responsáveis. Responsáveis, as pessoas Mas responsáveis. existem crianças desta forma. Existem crianças até órfãos já no CIEP, nesses não digo nem o abrigo, que eu vou deixar bem claro aqui a situação do abrigo. Tem o abrigo, que é a casa especializada em programa de acolhimento infantil. Criança que não tem pai, não tem mãe, mas isso antes desta catástrofe. Os abrigos ao que eu me refiro são esses abrigos emergenciais. Os colégios, escolas, CIEPs, e tem crianças órfãos ali, em que evidentemente o Dr. Marcos Vinícius estará encaminhando para as casas especializadas, que já são os programas institucionais, é uma outra figura de abrigo, mas mesmo assim as guardas provisórias já podem ser deferidas desde agora, e eu tenho certeza que a saída dele a todos os CIEPs, a todas as casas de acolhimento, tem essa finalidade. A gente sempre ouve pessoas falarem assim, tem meu filho para tal família criar. Eu peguei, estou criando o filho dela. Como é que é isso? A mãe pode escolher a quem entregar seu filho para que possa ser criado? Atualmente, a lei não permite isso. Eu vejo direto. Já existe uma corrente, vamos dizer, acadêmica, né, que está sustentando que se você não tem condições de estar com o seu filho, porque você está à beira da morte, está numa insolvência financeira total, por que você não poderia escolher a madrinha, a vizinha que cuida do seu filho para ser, então, a pessoa que iria adotar? Eu acho que essa ideia é uma ideia justa. Eu entendo como justa essa ideia. Entendo como uma ideia que emocionalmente contempla aquele coração de mãe ou aquele coração de pai que, não podendo ter o seu filho, quer entregá-lo a uma pessoa que para ele não é estranha. É uma madrinha, é uma tia, uma vizinha que já cuida daquela criança e que ele sabe que tem amor já por aquela criança. Já existe o vínculo afetivo, que hoje é reconhecido na legislação brasileira, em nível até constitucional, que é o vínculo socioafetivo. Então, eu sou uma das pessoas de mente científica da área jurídica que entende que essa ideia é uma ideia defensável, mas nós precisamos avançar até que essa ideia se concretize em nível de consciência dos juristas, do mundo jurídico e até mesmo em termos de lei. Mas hoje não existe. Hoje ainda é uma corrente doutrinária, não é ainda uma situação definida e concreta. Cada um está pensando se pode ou se não pode ser desse jeito. Eu já manifesto a minha opinião de que eu defendo essa teoria. Lá na frente, por exemplo, a pessoa quer ter a criança de volta. Tem a família que recebeu. Tem algum tipo de garantia? Se essa família adotou, se essa família tem a guarda provisória, tem essa criança por longos, detendo essa criança por longos e longos anos. Mas se for extrajudicial, só tem a criança. Pois é, só por isso é que não pode, entendeu? A garantia, você tem que ter um título judicial, você tem que ter um mecanismo judicial. Porque, veja bem, você, digo de forma genérica, alguém mas até eu tenho vontade de adotar entregou o seu filho. Porque muita gente, até depois da criança estar adotada, quer reaver o seu filho. Isso. Então você deu em adoção o seu filho. Você concordou, porque existe a adoção consentida. Você consentiu na adoção do seu filho por uma determinada pessoa que estava na fila de cadastral. Aí depois que essa criança está com 15 anos, você quer reaver o seu filho. Ora, essa criança não te conhece mais. Todo o vínculo afetivo dela é com essa família que perdeu noite, que se debruçou sobre esse berço para ver febre, que alimentou, que retirou fralda, que deu banho, que cuidou, que deu formação moral, espiritual. Então, depois que você vê o seu filho criado, é muito cômodo você ir lá e criar o seu filho. Mas nós não, toda a legislação, inclusive a legislação constitucional e a legislação infraconstitucional, ela não pensa no adulto, ela pensa na criança. No centro do palco, o grande astro é a criança. Ela é a figura central do palco, é a criança. Então é o interesse prevalente da criança que vale. Então não adianta você consentir na adoção ou você abandonar o seu filho, jogá-lo na lixeira, como por exemplo, essa criança ser encaminhada para uma adoção, ser adotada e depois você querer reaver essa criança. Tantos anos depois em que ela já formou um vínculo emocional psicológico. Como não poderia ser diferente, uma das cenas que
duas cenas que eu vi que envolvem criança em todo esse momento. A primeira foi lá no Floresta, em que retiraram a criança que havia falecido pelas pernas. Infelizmente só veio metade do corpo. E outra foi a criança que sobreviveu de um extremo ao outro, ali na Cristina Zied, onde o pai protegeu, e eu vi o garoto, um garoto de 7 meses, mas um garoto muito bonito, só arranhou um pouquinho de nada aqui no rosto, quer dizer, um símbolo da vida. A criança, com certeza, é o que exemplifica de mais transparente, de mais puro que possa existir na nossa sociedade. Justamente, você citou dois exemplos emblemáticos, que é essa criança que veio destroçada pela metade, só parte do seu corpo, e uma criança que, pela força do amor do seu pai para com ela, do vínculo já existente, confiou no seu pai, ficou ali quietinha. Seu pai fez todos os esforços, feriu a perna para conseguir trazer o seu filho para perto de si, esteve ali, deu água, deu saliva para aquela criança, que a água é o elemento que nós podemos passar vários dias sem comer, mas uma criança, principalmente um adulto ou uma criança sem água não sobrevive, ele passou saliva. Então essa imagem me traz duas situações. A primeira imagem dessa criança que veio pelo meio é a imagem da nossa criança brasileira, que precisa de todo o apoio da sociedade brasileira, não é só do judiciário, nem só do executivo, nem só do legislativo, mas de toda a sociedade civil, de todas as forças vivas da sociedade. Que nós não permitamos que a alma dessas crianças, que o emocional dessas crianças sejam esfacelados, como essa criança emblemática de uma recuperação trágica, em que, além de perder a vida, não se pode nem enterrar a sua casca física totalmente íntegra. E a outra criança, que é essa criança salva, que veio sorrindo, foi retirada dos escombros sorrindo. Eu vi a reportagem do pai dizendo que ela veio sorrindo. Fala de um facho de luz. De um facho de luz. Facho de luz. Essa criança já remete ao outro extremo, ao extremo do positivo, do divino, do milagre. Porque milagre não é só aquilo que Jesus fez sobre a face da terra. Nós assistimos milagre todos os dias, os milagres continuam acontecendo. Essa criança é outro extremo, é o extremo do milagre. É a criança viva que diz, olha, está aqui a continuidade da vida. É a nova geração, são as novas gerações que irão soerguer Friburgo. Os friburguenses, os que escolheram essa cidade como a sua cidade de coração, como nós dois, eu e meu marido, não temos que sair de Friburgo. O nome da criança é Nicolas. Nicolas. Não temos que sair de Friburgo, não temos que abandonar Friburgo. O que aconteceu em Friburgo poderá acontecer em qualquer lugar do planeta. Estamos vivendo uma inversão de clima, de correntes marítimas, de correntes atmosféricas. Esses desastres ecológicos vão cada vez acontecer exponencialmente. Por quê? Porque estamos acabando com o planeta e o planeta está reagindo. O planeta é um ser vivo, ele está reagindo. Então não adianta mudar daqui para lá, de cá para lá, correr para o Rio, para Rio das Ostras, não sei para onde. Nós temos que ficar onde nós estamos. Nós temos nesse momento que nós que vivemos em Friburgo, sermos solidários com esta cidade, com este solo que nos recebe, com este solo que nos alimenta, de onde vem a lavoura branca, de onde vem o nosso alimento, a nossa água, o nosso oxigênio, o nosso chão, o nosso teto é esta cidade. Por que vamos abandonar essa cidade? Vamos ser corajosos, vamos ser fortes, vamos ser homens, como você diz, homens e mulheres de fé, homens e mulheres em Nova Friburgo, que soergam esta cidade com a sua força espiritual, com a sua força psicológica, com a sua força de trabalho. Vamos voltar ao trabalho, vamos reabrir as lojas, vamos dar um passo à frente, vamos começar uma nova cidade que se chama Nova Friburgo. Eu queria encerrar dizendo, vamos fazer nova todas as coisas em Nova Friburgo. Renova Friburgo. Renova Friburgo. Obrigado, doutora. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. PVC é sempre a serviço da criança. E a maior defensora das crianças está aqui ao meu lado.